Boa tarde, eu me chamo Rebeca Vitória, sou mediadora e conciliadora da Primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins, juntamente com o Ramos Santos. Boa tarde, me chamo Ramos dos Santos. Eu, juntamente com a Rebeca, nós trabalharemos no processo 2023/16 sobre a ação do transporte rodoviário, reparação de danos materiais por despesas extras oriunda de atraso durante a viagem, alimentação, hotel e deslocamento. Composto pelas partes Paula Raíssa Marques de Souza, como requerente, e Pedro Henrique Porto Mangabeira, como requerido. Nosso papel como conciliadores é ouvir os argumentos de ambas as partes e encontrar uma solução pacífica em relação ao fato ocorrido. É importante lembrar que a conciliação tem suas próprias regras e princípios que regem o processo, mas o mais importante é a confidencialidade. Tudo que é dito durante a conciliação é mantido em sigilo, a menos que as partes compartilhem as informações. A requerente senhora Paula Raíssa Marques de Souza comprou em Palmas Tocantins a passagem para o dia 3 de março de 2023, com previsão de chegada para o dia 6 de março de 2023, em Porto Alegre, sendo que combinaram previamente que as paradas seriam de 3 horas. Porém, ela alega que o senhor Pedro Porto não cumpriu com o combinado, saindo antecipadamente. Nesse momento, faz-se necessário ouvir a parte requerente, senhora Paula Raíssa Marques de Souza, sobre o fato ocorrido. Então, como eu afirmei lá na petição inicial, eu entrei em contato com a empresa do senhor Pedro, no qual me informou como seria a viagem, como procederiam as paradas obrigatórias e também em casos de necessidades especiais e complexas. A viagem, ela até que ocorreu tudo bem até Anápolis, no Goiás. Quando paramos nessa cidade, foi que surgiu o problema. Por causa da falha grotesca do senhor Pedro, eu estou com problemas emocionais até hoje, devido à falta de palavra. Melhor dizendo, né, a quebra de contrato por parte do senhor Pedro. E é por isso que eu exijo que ele arque com todo o custo processual, lembrando também que esse é um caso especial, já que envolve um acontecimento ímpar, que é o casamento do meu único irmão. Por isso, eu exijo o pagamento integral do pedido. Caso ele queira parcelar, eu aceito, só que eu não aceito menos do que o pedido inicial. Tendo sido ouvida a parte requerente, faz-se necessário a exposição e contestação dos fatos pela parte requerida, senhor Pedro Porto. Boa tarde, me chamo Pedro Henrique e eu sou o requerido desse processo, né? Bom, como foi dito na contestação, aconteceu um evento atípico durante essa viagem. Na parada de Anápolis, não antes, mas pouco após as portas se abrirem para os passageiros descerem, foi feita uma votação com todo o ônibus, se a gente podia encurtar de 3 horas para apenas 1 hora parado lá em Anápolis. Para o adiantamento da viagem, etc., as pessoas queriam chegar mais cedo nos locais, enfim. Acontece que quando essa votação foi feita, a senhorita Paula já estava fora do ônibus e todos o restante dos passageiros se mostrou favorável, né, a essa redução do tempo de espera. E eu continuo me perguntando, pelo que a senhora Paula Raíssa trouxe na petição inicial, o valor da passagem, ela se equiparava, era quase o mesmo valor de uma passagem de avião. Então, eu continuo perguntando, se é algo tão importante assim para a senhorita Paula, por que ela não comprou com muito mais antecedência uma passagem de avião? Porque assim ela chegaria mais rápido, de maneira mais segura, e a chance dessas coisas acontecerem é muito menor. Então, eu questiono que ela deveria ter sim pegado um avião, visto que o preço da passagem do ônibus e do avião estava equiparado. Tendo em vista que ambas as partes apresentam a intenção de resolver o conflito pacificamente, pergunto à parte requerida, o senhor Pedro, se há alguma proposta de acordo para a senhora Paula Raíssa. Bom,
Eu acredito que a gente consegue sim chegar a um acordo, visto que o principal motivo dessa audiência é realmente, né, a resolução desse conflito. Como eu acho que o valor pedido na inicial é muito discrepante com os gastos extras que a requerente trouxe, eu proponho 70% do valor pedido na inicial, que seria R$ 5.953, aproximadamente. Ouvido o acordo do senhor Pedro, concedo a palavra à senhora Paula Raíssa para dizer se tem interesse no acordo. Senhor Pedro, eu andei pesquisando sobre a sua empresa e ela se encontra ilegal, né? Já que a mesma se encontra registrada em nome de pessoa física e não de pessoa jurídica, como é exigido pela lei. Outra coisa, senhor Pedro, como que o senhor pode celebrar um contrato e depois quebrá-lo sem comunicar a outra parte? Mesmo que o senhor diz que comunicou 80% dos passageiros, o senhor não me comunicou. Lembrando que esse tipo de contrato é celebrado individualmente e não coletivamente. Tenho sim vontade de celebrar esse acordo com o senhor, porém não desta maneira, na qual o senhor me desrespeita com uma proposta horrorosa dessas. E caso queira me pagar parcelado, tudo bem, eu aceito. Caso contrário, a gente vai para outras instâncias. A parte requerida aceita o que foi proposto pela senhora Paula Raíssa? Quer fazer alguma colocação? Bom, tendo em vista os termos colocados pela senhora Paula Raíssa para a resolução desse conflito o mais rápido possível, eu acho que eu vou ter que acabar cedendo a atender o pedido dos danos morais completos, né? Eu só tenho um pedido. Eu gostaria de pagar os R$ 8.504 pedidos na inicial, dividido em pelo menos 36 vezes, porque esse mesmo valor ele é 7 vezes maior do que as despesas que a senhorita Paula teve. Então, eu acho que é bem justo se a gente parcelasse. Senhora Paula Raíssa, você aceita receber o valor completo de 8.504 parcelados? Olha, sinceramente, eu acho que ainda são muitas parcelas para uma empresa que recebe tanto dinheiro. Até porque eu não era a única passageira daquele ônibus. Em uma só viagem, ele fez muito mais do que o valor que foi pedido na inicial. Senhor Pedro, o senhor acha que consegue diminuir o valor dessas parcelas, a quantidade? Devido às condições financeiras do nosso país, acabando de reabrir após um período pandêmico, eu realmente não consigo. Lembrando também que a senhorita Paula, o ônibus não estava em lotação completa e ultimamente as pessoas têm preferido viajar de qualquer outro modo, menos de ônibus. E somado ao período pandêmico, que a gente ficou muito restrito em questão de assentos, eu realmente não consigo diminuir a quantidade de parcelas. Senhora Paula Raíssa, você aceita os argumentos do senhor Pedro sobre o rotativo de parcelas? Olha, senhor Pedro, o senhor chega até a me emocionar com um argumento desses. Mas tá, aceito para acabar logo com esse chororô. Até porque, né? 3 anos para receber, 1 hora recebe. Então, tudo bem para mim. Só para confirmar, se a senhora Paula Raíssa e o seu Pedro, com o que foi discutido aqui? Eu aceito. Eu também estou de acordo, eu aceito. Portanto, as obrigações propostas e aceitas nesse acordo firmado entre as partes serão reduzidas a termos, elencadas a um acordo e homologado em sentença. O senhor Pedro fica obrigado a ressarcir a senhora Paula Raíssa no valor total de seus gastos por seus respectivos danos, no valor de R$ 8.504,50, parcelados em 36 vezes, tá? No valor de R$ 236,23 as parcelas. Agradecemos a colaboração e boa-fé de ambas as partes e declaro encerrada esta audiência.